Olá, investidores! Hoje, sexta-feira, sextou, dia 3 de outubro, 5 para as 5. Estamos iniciando o nosso giro de gráficos semanal. Meu nome é Marcelo Levi, eu sou economista de formação e analista pleno CNPI, credenciado pela APIMEC. Hoje vamos conversar um pouco sobre análise técnica. Separei aqui a análise do Ibovespa, gráfico diário, gráfico semanal. Vamos falar do dólar, vamos falar das DIs, do comportamento das small caps, índices setoriais, índice imobiliário, índice de consumo, índice de materiais básicos, índice financeiro. Vamos falar do mercado americano e separei aqui alguns ativos importantes para a gente fazer uma análise completa. Então, se vocês gostam desse conteúdo, deixa o like no vídeo, aquele joinha que é importante para que o YouTube entenda que o nosso vídeo aqui dentro da Turbo Invest é relevante para vocês, que a gente consiga crescer o canal e faça desse canal um ambiente bastante importante de trocas. Inclusive, eu peço para que vocês façam perguntas aqui no YouTube. Se tiverem perguntas, seja por fundamento, seja por gráfico, ou até de macroeconomia, que façam perguntas aqui no nosso canal para a gente responder a vocês ao final do vídeo. E eu vou dar uma dica para vocês, para que vocês venham fazer parte da Turbo Invest. Na verdade, não é uma dica, né? É muito importante que vocês entrem no nosso grupo de acompanhamento. Lá a gente tem recomendações de swing trade, de position trade. Eu vou mostrar para vocês algumas. E também a gente tem as nossas carteiras de longo prazo que seguem firmes e fortes, até mesmo nas quedas do Ibovespa, tá? A gente tem carteira de small caps, dividendo, valor. A gente é bem completo aqui na Turbo Invest. A gente alia tanto a análise técnica, que dá o nosso time, o momento de entrar em determinado ativo, quanto a análise fundamentalista, que dá uma certa, entre aspas, garantia de que o ativo tem qualidade, a empresa tem qualidade, para que a gente possa ficar mais tranquilo para operar. A gente sabe que tem o stop das operações, mas a gente se sente mais seguro e mais tranquilo operando alguns ativos que a gente conhece muito bem, tanto de gráfico quanto de fundamento, tá? E também sobre macroeconomia, que é muito importante, os ciclos macroeconômicos. A gente dá todas as dicas no grupo do melhor momento para aporte de small caps, por causa dos ciclos macroeconômicos, que os juros vai virar, se vai cair em dezembro, janeiro, março. A gente dá meio que os palpites lá, e é fundamental essa troca, a interação entre o iniciante e o profissional, e a gente faz isso com maestria dentro dos grupos de Telegram. Então vamos lá, pessoal, já falei demais hoje, hein? Ibovespa, gráfico diário, tá na tela. Ibovespa segue numa tendência de alta. Muitos podem perceber que essa semana foi uma semana bastante conturbada, né? A gente teve fatores aí relevantes, como a decisão do imposto de renda de até R$5.000, a isenção. A gente teve um zoom de que pode vir a ter alguma gratuidade em transporte. A gente sabe que tem a gente está entrando no ano eleitoral, um ano de bastante situações, bastante falas, bastante busca por voto, né? E às vezes são situações que são lançadas à votação e que tem uma boa popularidade, mas que não é bom do ponto de vista fiscal, né? E a gente teve isso muito essa semana, e aí o mercado resolveu realizar com esse gatilho que teve. O mercado no gráfico diário caiu, né? Caiu bem, principalmente ontem, né? O mercado cedeu forte ontem, caiu 1,08. Hoje o mercado toca a MM21, já tocou ontem, e deixa um sinalzinho pequenininho, um candlezinho. Foi um dia de pouca volatilidade, até o momento subindo 0,19. E a gente tem uma correção. Isso já ocorreu de outras vezes, pessoal. Isso ocorreu aqui. Exatamente aqui a gente teve uma barra muito forte no dia 19 de agosto, né? A gente teve uma barra forte, parecia que o mercado ia descer a ladeira, inclusive o candle era de venda total, né? E o mercado engolfou 3 dias depois. Isso pode ocorrer aqui?
Pode. O mercado pode muito bem ter feito esta barra aqui e engolfar na terça, na quarta-feira da semana que vem. Eu estou falando que isso vai acontecer? Não tenho certeza, pessoal. Aqui a gente não adivinha as coisas, a gente reage aos movimentos, tá? Então a gente não tem certeza, mas que pode acontecer, pode. Eu estou trazendo uma situação passada que às vezes um candle não significa muita coisa, e inclusive esse candle rompeu a 21, né? E esse candle nem rompeu, ele segurou na 21 por enquanto. Então, assim, o mercado segue numa tendência de alta, não tenho nada para deixar de desacreditar que o mercado é para cima nesse momento, tá? Então, acredito que o mercado, em algum momento, vai romper, vai tirar essa barra fora e vai subir mais, tá? Vai buscar aí os 150 mil pontos, como eu venho falando, até dezembro, tá? É a minha expectativa, tá? Pode ser que a sua expectativa seja diferente, eu respeito ela completamente, pessoal, tá? Completamente. Semanal. Semanal, pessoal, assim, a gente viu ativos caírem muito, né? Mas na semana o Ibovespa não caiu nada, pessoal. O Ibovespa mesmo não caiu nada. Caiu 0,84, né? Inclusive, deixa eu ver aqui, no fechamento, a gente está fechando 144,217 e a mínima da semana passada foi 144,107, ou seja, mesmo com a queda dessa semana, a gente não perde a mínima da semana passada. Ou seja, a gente não starta um movimento de correção no preço do semanal. A gente está tendo uma correção de semanal? Até tá, mas no tempo, por enquanto. Então, o mercado pode ter mais 2 semanas assim, para depois dar um novo gatilho de alta, ou o mercado pode subir a partir do gráfico diário, que já está tocando a média móvel de 21 períodos. Então, a gente vai ter que ver na próxima semana, mas para mim segue firme e forte o Ibovespa rumo às alturas, tá, pessoal? É minha visão, tá? E é o que o gráfico está dizendo, a tendência de alta no diário, no semanal, no mensal, no anual, tudo tendência de alta. Então não tem muito o que falar aqui. O dólar, fraco, fraco, fraco. Com toda essa celeuma que teve aí, do ponto de vista político essa semana, né? A gente teve uma celeuma muito importante, como eu já te falei no início, mas o dólar não saiu muito do lugar, não. Inclusive 5,373 é o dólar futuro. Então não teve uma reação muito forte do dólar, tá? Não teve uma reação forte do dólar e isso é bom, inclusive para a desinflação no Brasil, tá? A gente pode olhar agora as DIs. Vou começar com a DI 29. Essa sim estressou. Os juros futuros deu uma estressada, né? Principalmente ontem. Inclusive, deixando a entender de abertura de bandas de Bollinger. Se você for olhar as bandas dessa roxinha aqui, ela chegou a abrir, né? Mas o candle de hoje deixa um pavio superior, tá? Aí eu já cansei de ver o mercado vir aqui, como aconteceu aqui, tá? E voltar tudo. Então o mercado pode muito bem vir aqui, estressar e voltar tudo. Isso seria uma devolução de preços do mercado. E a gente pode ver isso aí nos próximos dias. Cara, eu não acho que essas DIs são para cima nesse momento, tá? O semanal, ele deixa o primeiro candle e supera os outros. Só que ele está tocando na MM21. Eu acho que a semana que vem será uma semana muito importante para essa questão das DIs. Se a gente tiver uma superação de máxima com força dessa região de 13,50, a gente pode ver as DIs estressarem aqui nessa região de MM200. Tá? E aí seria muito ruim para as small caps, tá? Mas não é esse cenário que eu estou vendo hoje, tá? Então, é isso que eu trago sempre para vocês. Vamos olhar outros ativos aqui. Vamos olhar os índices small caps agora, tá? Índice small caps que pesou bastante, inclusive perdeu a MM21, enquanto o Ibovespa não perdeu o AMM21, que é essa azul clara aqui. Os índices small caps perdeu, principalmente pelo varejo, pela construção civil.
Principalmente varejo caiu bastante essa semana, né? Mas a gente vê em tocar aqui a base inferior da banda de Bollinger. Mas a tendência que se vê no índice Small Caps ainda é de alta. Isso aqui é só uma pernada, tá? Ainda é de alta. Isso aqui é a pernadona de alta que a gente teve. Isso aqui é uma correção que a gente teve, que para mim ainda é natural, tá? E eu vejo os Small Caps para cima. Principalmente que a gente vai ter gatilhos de alta de Small Caps. Primeiro gatilho vai ser quando o Copom mostrar, sinalizar em seu comunicado que agora sim podemos cair juros, né? Isso pode ocorrer em janeiro, em março do ano que vem, né? Isso pode ocorrer. E essa sinalização pode ser antes, pode ser em novembro, dezembro, né? Em dezembro agora, isso pode ocorrer em dezembro, tá? Então, assim, esse é um gatilho importante. O outro gatilho é quando a gente souber o candidato do centro-direita, que a gente não sabe ainda quem vai ser, se vai ser Tarcísio. Isso pode ser um gatilho muito bom para as small caps, né? Porque a questão do fiscal é muito relevante. Eu acho que os ativos brasileiros só não sobem nesse momento porque o fiscal do Brasil está destruído. Destruído, essa é a palavra. Tá? Vamos olhar aqui o índice setoriais. O primeiro é o índice imobiliário, que tocou na 21 e deixou um candle bem interessantezinho, tá? Bem interessante o candlezinho, né? Na média móvel de 21 períodos. Pode ser que a gente tenha uma retomada já na próxima semana, tá? Vamos ver índice de consumo. Esse pesou um pouco mais. Você vê que as small caps estão muito atrelados ao índice de consumo, né? Tu vê que perdeu a 21 igual o índice small caps, mas deixou um candlezinho aqui na banda de Bollinger inferior, que pode ser uma retomada, quem sabe. Vamos ver os índices, o índice financeiro primeiro. O índice financeiro, esse também deu uma corrigida, mas também está ali na MM21 sem perder ainda, tá? Então, assim, a gente está no diário, no limite da correção, entende? Dentro do gráfico diário. A gente pode olhar o IMAT. O IMAT é o índice que não estava muito bonito, né? E a gente pode ver que ele foi bem essa semana, inclusive está ameaçando abrir a banda de Bollinger, que pode ser um gatilho importante. Então, atenção para Vale, para Gerdau, a gente pode até olhar alguns ativos aqui, eu nem separei esses aqui, mas a gente pode olhar. Mercado americano, que segue firme e forte, assim, essa semana também teve a correção hoje, né? Caiu um pouquinho, ontem caiu um pouquinho, ontem até nem caiu, né? Então, mas assim, segue em alta o mercado americano, não tem esse gráfico aqui, não demonstra nada, nem de correção, tá? Segue em alta o mercado americano. Vamos aos ativos agora. Primeiro ativo que eu separo para vocês é Raia Drogasil. A gente teve uma recomendação de Raia Drogasil lá no grupo, no nosso grupo de Swing Trade, e essa recomendação deu gain. E eu tô vendo a Raia Drogasil ganhar força, tá? Esse cenário me interessa, o cenário de estreitamento de bandas de Bollinger. Quando as bandas se abrirem, será um cenário de volatilidade e quem sabe buscar aqui os R$21. Então, Raia Drogasil me interessa se abrir as bandas de Bollinger na semana que vem. Chamo a atenção. Outro ativo que eu chamo a atenção é a Totals, que nem fez um fechamento muito legal agora no finalzinho do pregão, deve ter dado uma cedida, mas parece retomar a longuíssima tendência de alta da Totals, tá? Já tá em tendência de alta há muito tempo, um ativo muito bom, de qualidade, e eu chamo a atenção aqui que pode ser a superação da máxima de hoje, 45,15, pode ser uma recomendação de compra, tá? Vejo o ativo muito bem. O terceiro ativo que eu chamo a atenção é a Localiza, que depois dessa pernadona de alta, ela corrigiu na média móvel de 21 períodos. Então, muita gente fica nervosa com essas correções, mas assim,
uma correção natural, pessoal. Se a pessoa não está acostumada a conviver com essas correções, a pessoa, na verdade, não deveria nem estar na bolsa. É uma correção natural. Então, tocou na média móvel de 21 períodos e quem sabe na semana que vem a média de 9 inclina para cima e é uma nova recomendação. Outro ativo que eu chamo a atenção é a Porto Belo. Hoje não foi bem, mas também esse estreitamento de banda de Bollinger, eu não sei se vai ser para baixo ou para cima, me interessa. Quem sabe a Porto Belo abre isso para cima. Tu vê que a MM200 está flat aqui, essa preta, né? E o ativo parece até um eletrocardiograma, né? Isso aí, para mim, está cheirando a acumulação. Vamos ficar atento a Porto Belo, tá? Nas próximas semanas não há sinal ainda. Guararapes. Próximo ativo que eu separei para vocês é Guararapes. Também me parece interessante, depois desse candle grande de compra, ele estopou, inclusive, essa compra. A gente não deu essa recomendação, mas eu acho que está interessante esse cenário de correção aqui. Se der um gatilho aqui, acho que cabe uma nova entrada em Guararapes. Tá? Próximo ativo é Zetec. Esse eu acho que está lindo, porque subiu bastante, corrigiu na 21 e está querendo ir embora. Se anular esse candle aqui de venda, eu acho que esse ativo vai embora, vai fazer uma nova pernada de alta e o semanal tem um espaço vazio, tem um vazio gráfico aqui, ó, ou um vazio gráfico até os R$ 21. Ficar atento aí a Ezetec, local web, ativo que vem sendo, parece que vem sendo atuando por grande, tem uma manipulação, está ocorrendo uma coisa nesse ativo aqui, jogam para baixo, jogam para cima, e eu acho que é interessante porque tem uma linha de tendência de alta aqui. Então a gente pode colocar o stop na mínima do candle de hoje e tentar a compra na superação da máxima, tá? Pode ser uma oportunidade. E aí, como eu falei para vocês, eu vou trazer aqui o Unipar, tá? Porque é um ativo que eu dei recomendação, eu quero mostrar para vocês aqui, para que vocês possam fazer parte do nosso grupo. Eu dei a recomendação da Unipar em R$ 57,00, foi a primeira entrada, foi de swing trade com alvo em 62,70. E eu falei para carregar pela MM9 e tentar buscar R$ 86,00. A gente entrou, eu vou mostrar exatamente onde a gente entrou. A gente entrou em Unipar, foi aqui, nessa região aqui, nesse candle. Nesse candle aqui, ele corrigiu, todo mundo ficou desesperado, e depois disso teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas de alta e continua em alta. Para buscar o quê? E eu venho falando nos vídeos, os 80 e poucos reais que eu falei lá no Position, e quem sabe até superar isso. Então, assim, é um ativo que eu recomendo, que eu recomendei, e eu espero que todos venham fazer parte do meu grupo para pegar outros ativos assim. Então, assim, não perca, ficam chupando o dedo no YouTube. Entram no nosso grupo, vai pagar só R$ 74,90, que é o preço mais barato que uma pizza, para você ter a recomendação durante o mês inteiro de swing, de position, carteiras de longo prazo. Então, é legal. Tá? Eu separei Vivara aqui também, que eu acho que também está um cenário interessante, uma tendência de alta forte, mesmo na queda não caiu muito, se segurou muito bem, eu acho que esse ativo vai romper já já esse estreitamento de banda de Bollinger. Outro ativo que eu separei é a Priner, tá? Que é um ativo que eu gosto muito. Vamos ficar de olho porque já subiu bastante e corrigiu na 21. Então, vamos ficar de olho para as próximas semanas, superações de máximas, tá? Eu falei que ia olhar a Vale, eu vou olhar a Vale para vocês, que eu estou vendo a Vale ganhar força também, tá? Depois dessa, ó, se eu pegar aqui, a Vale está lateral há muito tempo. Se ela passar em MM200, ela vai também ter um vazio gráfico até R$ 75,00. Então vamos ficar de olho aí na Vale. Tá? Do mais é isso. Vou colocar o link na descrição do vídeo. Eu espero que você faça parte do nosso grupo de acompanhamento. R$ 74,90 não é nada. Eu espero muito ter você lá para te ajudar a investir ou a fazer trade, né? Ao longo de todos
todo momento que você estiver aí conosco no nosso grupo, tá bom? Desejo a você um grande abraço, um ótimo final de semana, curta com a família e espero você no grupo. Acesse esse link que eu vou botar aqui e você vai fazer parte do nosso grupo vencedor. Grande abraço e até a próxima. Valeu!